Ó, isso aqui que a gente vai falar nesse vídeo é muito interessante, então eu peço que você fique aqui no vídeo e acompanhe. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre direito, moral e a construção do sistema jurídico com base naquilo que o senador Marcos Duval falou aqui nessa live dele, que aconteceu tem uns 2 dias, olha aqui, há 3 dias atrás. E a gente vai abordar uma situação aqui que você, seja de direita, seja de esquerda, eu acho que principalmente se você é de direita, você tem que prestar atenção nisso aqui. Prestar atenção para você se situar dentro da realidade. Se situar dentro da realidade. E eu vou te mostrar aqui de uma forma muito tranquila que se você não estiver em sintonia com essas informações que eu te apresento, se você não compreender elas, você está fora da realidade. Eu vou te mostrar aqui o vídeo do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval é o senador da República lá do Espírito Santo, que tem um embate sendo travado no Supremo Tribunal Federal, está sendo investigado, e ele frequentemente posta alguns vídeos aqui contrariando, né, as decisões do Supremo Tribunal Federal, se manifestando contra, e o foco dele é sempre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E isso aqui não é uma defesa do Supremo Tribunal Federal, né? Isso aqui é uma abordagem jurídica e sobre aspectos morais, porque para a gente compreender o sistema jurídico como ele é, porque o sistema jurídico é diferente do sistema moral, é aquilo que você compreende como moral, o que você acha que é certo ou que é errado, é subjetivo, não está esculpido no sistema jurídico. A gente tem que entender como é o sistema jurídico. E às vezes você pode estar sendo induzido, recebendo doses de esperanças de uma coisa que fica mais num contexto de uma afirmação, são palavras lançadas, né, em uma retórica, vai acontecer tal coisa. E você precisa perceber se você está dentro dessa frequência mesmo, e aí você está fora da realidade. Eu vou te mostrar aqui. O senador sempre invoca o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional que vai mandar prender o Xandão. Não sei, com certeza foram apresentadas diversas denúncias perante o Tribunal Penal Internacional, esse que é estabelecido lá no Estatuto de Roma, e que o Tribunal Penal Internacional, se entender que houveram a prática de crimes, aqueles previstos lá entre as competências do tribunal, o tribunal pode emitir algum mandado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja só, esse mesmo Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Veja só, aliás, não é esse aqui não, é esse aqui. Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra Netanyahu. Não foi só contra o premier de Israel, mas também foi contra criminosos do Hamas. Então, o Tribunal Penal Internacional não está do lado de Israel, ele está do lado da humanidade. Então, o Tribunal Penal Internacional entendeu que ali, tanto o premier de Israel, assim como algumas figuras da liderança de Israel, assim como os líderes do Hamas, cometeram crimes contra a humanidade. Aqueles que estão inseridos entre as atribuições ou as competências do Tribunal Penal Internacional. E o que acontece? Os Estados Unidos da América não são signatários do TPI, não são signatários do Estatuto de Roma, na verdade, e não aceitam as decisões do TPI quando essas decisões são contra parceiros dos Estados Unidos da América. Então, isso aqui saiu no dia 10 de janeiro de 2025. Câmara dos Estados Unidos aprova sanções ao TPI por mandado de prisão contra Netanyahu. Não aceita, né? A justiça, basicamente para mim, isso é muito tranquilo, né? Os Estados Unidos, como superpotência econômica e militar, diz assim, nós aceitamos as decisões que são do nosso interesse, né? Uma decisão que não seja dos interesses dos Estados Unidos, nós não aceitamos. Nós somente aceitamos a jurisdição quando a jurisdição julga conforme aquilo que nós entendemos justo. Basicamente é isso, né? E é isso que a gente vê quando uma pessoa se defende diante de um tribunal, mas utilizando a mídia. Ela disse, eu não aceito essa decisão emitida pelo tribunal porque essa decisão é injusta, porque ela contraria a lei. Não se aceita a jurisdição quando é contra, não se aceita a justiça quando vai contra os seus interesses. E aí o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele disse, vai denunciar, isso aqui está na revista Oeste, então eu imagino que não seja fake, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro vai denunciar Moraes ao Tribunal Penal Internacional, isso aqui em 12 de abril de 2024. Mais recente, o senador, em 12 de novembro de 2024, o senador Marcos Duval também, o Tribunal Penal Internacional deve julgar Moraes, defende Marcos Duval, inclusive nós já falamos isso aqui. Ou seja, então, se invoca o Tribunal Penal Internacional. Mas veja só,
essa decisão do Tribunal Penal Internacional contra o Benjamin Netanyahu foi criticada pela direita no Brasil. Perseguição contra o... Percebe a incongruência de compreensão? Ora, quando a decisão é favorável aos meus interesses, ela é boa. Quando a decisão é contrária aos meus interesses, não presta. Isso está inserido num problema de jurisdição e de instituição judicial. Você sabe que existe a arbitragem no Brasil como um mecanismo de solução de conflitos, onde as pessoas aceitam uma determinada terceira pessoa para decidir aquele conflito que está estabelecido. Então nós escolhemos, né? Existe um conflito entre A e B, escolhem C para ser o árbitro, para realizar a arbitragem e decidir aquele conflito. Tem que aceitar depois a decisão. Tem que aceitar, não pode depois a decisão contraria os interesses de B ou A, um dos dois não querer aceitar a decisão porque contrariou os seus interesses. Certo? Agora, o que acontece na formação do judiciário? Na formação do judiciário, nós não consentimos explicitamente, como lá na arbitragem. Na arbitragem, nós consentimos explicitamente. Mas na formação do judiciário, nós não consentimos. Nós não consentimos explicitamente com a Constituição, com as leis. Nós não consentimos explicitamente. A maioria de nós nasceu e essas normas já estavam aí. Seu Código Penal é de 1940, a Constituição de 88. Quando eu nasci em 91, eu não consenti explicitamente com a Constituição atual. Mas existe um consentimento tácito, já que eu estou inserido em uma sociedade que se submete a essa Constituição e tem ela como acima do ordenamento jurídico. Feito essas considerações, agora nós vamos deixar um trechinho aqui da live do senador Marcos Val para você compreender isso que eu falei. Você não pode supor que a justiça só é boa, só é válida, só é justa quando ela atende aos seus interesses. Porque se fosse isso, você não precisava de juiz. Né? Vamos ser realistas. Se você não vai aceitar as decisões do Poder Judiciário, então você não precisa de juiz, você é que vai decidir. Se você sempre sabe quando você está certo e quando está errado, para que tem justiça? Basta perguntar a você. Você está certo ou está errado? Se você disser que está certo, então beleza, já que todos nós somos capazes de reconhecer nossos próprios erros. Vamos ver o trechinho aqui. Que o senador fala sobre o TPI. Teve um repórter que mandou uma mensagem para mim perguntando assim: senador, como é que os Estados Unidos vai mandar prender Alexandre se os Estados Unidos é um país democrático, tem sua própria Constituição e não sei o que, blá 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 blá, falou lá. Eu falei assim: meu amigo, você esqueceu dos tratados internacionais? Vamos começar com o Tratado de Roma, que o Brasil é signatário. Estuda primeiro o Tratado de Roma, que nesse Tratado de Roma foi decidida a inclusão e a formação de um Tribunal Penal Internacional. Aí depois você vem fazer perguntas lógicas, porque você vai me fazer uma pergunta tão idiota dessa: ah, mas o Maduro veio ao Brasil e não foi preso. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Maduro foi condenado pela Corte Americana por tráfico internacional de droga. Então é uma relação Estados Unidos, Venezuela, Maduro. Tem nada a ver com o Tribunal Internacional. O Tribunal Penal Internacional tem como integrantes do tribunal 123 países. Ah, mas os Estados Unidos não é signatário. Sabe qual foi o acordo? O acordo que, quando foi criado o Tribunal Penal Internacional, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de tudo que os nazistas fizeram, entenderam que precisava ter uma corte acima dos países. Os Estados Unidos está sempre em guerra, defendendo países que estão deixando de ser democráticos. Por isso que eu espero que o Maduro não faça nada hoje. Ele não vai abrir mão de deixar de ser presidente hoje, ele vai assumir. E aí os Estados Unidos têm agora um álibi para iniciar um combate contra Maduro. E aí Maduro vai abrir a boquinha dele e vai cair Lula, vai cair esses criminosos todos aí. Bom, então o que eu quero que você perceba é o seguinte: os Estados Unidos são relatados, na verdade, como a polícia do mundo, né? Aqueles que são responsáveis aí por estabelecer a democracia, né? Mas veja só, há vários países que são absolutistas, né, ditatoriais, que são submetidos a um regime autocrata, e esses países são parceiros dos Estados Unidos, como por exemplo a Arábia Saudita. Né? E o que acontece?
Os Estados Unidos são sempre elencados aqui como, principalmente agora com a posse que vai acontecer nos próximos dias do presidente eleito norte-americano Donald Trump, sempre elencados como aqueles que vão salvar o Brasil, vão salvar a Venezuela, vão salvar... É claro, o regime na Venezuela ninguém vai discutir mais, e aquilo ali é uma ditadura, né? São as eleições que foram claramente fraudadas pelo presidente lá, pelo ditador, na verdade. Agora, veja só, a atribuição de que os Estados Unidos, associados ao TPI, são informações que perdem a congruência. Na medida em que os Estados Unidos já disseram que não aceitam a jurisdição do TPI. Não aceitam. Então, quem é que pode mandar prender? Como foi o caso que o senador ele afirma que o ministro Alexandre de Moraes vai ser preso. Quem pode mandar prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se não o TPI, que os Estados Unidos não aceitam a jurisdição dele? É incongruente. Uma coisa que eu sempre falo aqui, a nossa Constituição ainda tem os mecanismos que são necessários e possíveis para a solução de conflitos entre os poderes, que é se os ministros do Supremo Tribunal Federal praticam crime de responsabilidade, existe a possibilidade de impeachment a ser conduzido pelo Senado. Então, existem os mecanismos ali na Constituição. Agora, isso aqui falta congruência. E quem está quem está nessa onda aqui, na verdade, está fora da realidade jurídica do nosso país. Fora da realidade jurídica do nosso país e fora da realidade de aceitação do sistema judiciário como ele é. Porque realmente aceitar um sistema judiciário esculpido na Constituição de forma tácita, porque não é explícita, é aceitar que pode haver decisões que vão contrariar os seus interesses. E é importante que a gente observe o seguinte: não há uma unanimidade em se criticar as ações do Supremo Tribunal Federal. Você pode pesquisar aí diversos canais no YouTube que defendem as ações do Supremo Tribunal Federal. Né? É claro que, sob a minha perspectiva, há algumas coisas ali, algumas decisões são altamente questionáveis, mas mesmo eu não concordando, não significa que elas são erradas. Né? Por exemplo, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar aquelas pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro que não possuem foro por prerrogativa de função. Na minha visão está errado. Né? Eu não concordo, porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria julgar as pessoas com foro por prerrogativa. No entanto, o Supremo entendeu que é competente para o julgamento daquelas pessoas. Ou seja, só porque eu não concordo com a decisão não significa que ela está errada. Né? E as soluções para os conflitos que existam entre os poderes, ela pode ser encontrada dentro da Constituição. Agora, não é porque eu não concorde com as soluções que vêm sendo adotadas, elas estão erradas. Né? E viver numa democracia implica justamente isso. Nem sempre você vai vencer, nem sempre os seus interesses e as suas opiniões serão vencedoras. A gente vê isso, por exemplo, no parlamento. Às vezes um parlamentar apresenta lá um projeto de lei, apresenta uma proposta legislativa e ela não é aprovada, ou ela é quase aprovada. Às vezes ela tem 2/5 de todos os membros, mas a maioria ainda recusou ela. Então, às vezes não representa, as suas opiniões não representam a vontade da maioria, não representa a opinião da maioria. Agora, se você se insere dentro de uma frequência de ideias que são somente conforme aquelas suas ideias, você passa a pensar que você está completamente com razão e você representa a maioria, a unanimidade. Porque quem não concorda com você é comunista, é satânico, esse tipo de coisa que a gente vê muito por aí. Então tente buscar aí na sua consciência se você está inserido numa frequência em que... Eu não quero defender nem esquerda nem direita não, mas veja se você não está inserido numa frequência, até porque eu andei vendo aí a esquerda fazendo umas... Não seria fake news, mas seria desinformação sobre essa coisa do Pix. Mas veja se você não está inserido em uma frequência em que você está sendo incongruente até na sua forma de pensar. Tá? Deixa aqui seu comentário se você entendeu essa mensagem que eu passei. Se inscreva no canal, deixe seu like aí. Valeu, forte abraço.